Você já reparou que às vezes emagrecer com o Monjaro não está te dando aquela definição que você queria? A pele às vezes fica mais fina, o braço fica mais mole, só que você não entende, porque o número na balança está caindo, tá? Você não está do jeito que você queria. Isso não acontece por causa da caneta em si, da medicação. Isso acontece porque você não está comendo proteína o suficiente, a quantidade de proteína que você não está comendo o suficiente. Então hoje eu vou te mostrar quanto de proteína você deve comer com cálculo para o seu peso para você emagrecer perdendo gordura e não músculo. Então fica até o final que eu vou te mostrar também como você atinge essa quantidade de proteína na alimentação, mesmo comendo pouco. A meta de proteína para quem usa a medicação é diferente. Quando você não está usando o GLP-1, se você não comer proteína, seu corpo vai sinalizar isso de uma maneira que ele fique com mais fome. Então, você não comer muita proteína no almoço, logo vai te dar uma fome, uma vontade de comer doce, o corpo está meio que sinalizando que você precisa comer mais. Só que quando você usa a medicação tira a sua fome. Então, você perde esse sinal de, eu preciso comer mais proteína, então você não está com fome. Isso acaba que você também come menos, você já está comendo menos mesmo. Então, o seu corpo fica ali perdido, você não está comendo quanto deveria e você ainda está em processo de déficit calórico. O que que é isso? Você está comendo muito menos do que você precisa. Então, o seu corpo vai precisar de nutrientes. Ele ainda continua precisando de nutriente. Ele não é porque que você está usando a medicação, que você está emagrecendo, que ele não precisa de nutriente. Então, ele vai tirar o nutriente, as calorias, a energia de algum lugar. E o seu músculo, ele não serve só para te estruturar, para te dar força, te deixar bonita ali. Não é só para isso que o músculo serve. Ele também armazena energia. Ele também armazena energia, não é só a gordura que armazena. Então, você vai tirando energia da gordura no processo de emagrecimento, você vai tirar essa energia do seu corpo, essa energia acumulada. Então, você vai tirando a gordura acumulada do seu corpo. Só que você está comendo tão pouco que seu corpo também tira essa energia do músculo. Ele vai tirar do músculo, que é também um estoque de energia. Então você vai perdendo músculo, vai ficando flácida. E por isso que quando você usa a medicação, você precisa de um pouco mais de proteína. Todo mundo que emagrece precisa de um pouco mais de proteína para não acontecer tanto isso, para você preservar ali o seu músculo. E a meta para quem usa GLP-1 tende a ser maior também, porque somado a isso, você está com uma digestão mais lenta. E uma comida que tem bastante proteína, ela tem a digestão mais lenta. Então pensa, comida que tem digestão mais lenta, mais a medicação. As duas coisas vão deixar muito lento. Então você às vezes não consegue comer muita carne, porque ela vai ficar muito tempo ali na sua barriga. Acaba que a meta é um pouco maior. A recomendação para a população em geral é 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. É uma recomendação baixa até. O que eu uso com minhas pacientes é uma recomendação para quem usa GLP-1. Eu não tirei da minha cabeça. É uma recomendação que existe que é 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. O que é isso? Você vai pegar esse número, 1,6 a 2,2, vezes o seu peso. Isso você tem que comer por dia. Eu vou trazer aqui alguns cálculos para a gente ver como que fica já prontinho. Então, você precisa dessa quantidade maior do que a população em geral, por aquilo que eu falei, porque você está comendo menos, você tem que manter os seus músculos. Então, vamos supor que você pesa 90 quilos. Então, você vai multiplicar por 1,6 a 2,2, vai ficar entre 144 e 198 gramas de proteína. Se você pesa 70, a sua meta vai ficar entre 112 e 154 gramas de proteína. Então, mas você pensa, Nutri, é 1,6 a 2,2, como que eu vou escolher um número desse? Isso tem a ver com o seu nível de atividade física. Supor que você faz treino de academia ali, treino de força, pega peso, faz o treino bonitinho várias vezes na semana. Então você pode pegar um valor maior, que é 2,2 gramas de proteína. Já você que está sedentária, ai meu Deus, misericórdia. Ou você que está começando a atividade física, você pode começar no mais baixo, que é 1,6, e conforme o tempo você vai progredindo. Quem está começando ainda não precisa ser muito alto, porque o seu corpo ainda não se adaptou, tá? Tempo ainda para se adaptar, então conforme o tempo vai aumentando. Alguns desafios para você bater essa proteína. Eu prometi que eu ia falar como você bate essa quantidade de proteína por dia. Então eu separei 3 estratégias aqui para você resolver isso na prática. A primeira é você priorizar a proteína na primeira garfada já da refeição. O que é isso? Para pessoas que não usam a medicação, a gente até pode falar assim, começa pela salada, então começa do jeito que você quiser, não precisa necessariamente começar pela salada, mas quem está em processo de emagrecimento
Começa pela salada, porque a salada vai te trazer um pouco mais de saciedade, então você não vai exagerar tanto na comida, porque você já vai estar mais satisfeita. Só que você que está usando o GLP-1, você já não tem problema de saciedade, você está muito satisfeita por causa da medicação, a medicação já está te deixando saciada. Se você começar com a salada, você vai ali comer um prato de salada, você vai ficar cheia, não vai caber mais nada, você vai falar, putz, e agora, né? Não quero comer o resto. E você precisa priorizar a proteína. Então, eu falo, a primeira garfada, não necessariamente come só a carne, mas dá uma prioridade na primeira garfada, tende a priorizar comer a proteína, porque se você comeu a proteína e já ficou satisfeita, tudo bem você não comer toda a salada, a gente dá um jeito nisso depois, sabe? A gente dá um jeito de outras formas. Não que salada seja ruim, não vai sair falando que a Nutri falou que salada é ruim, mas o mais importante aqui agora é a proteína, você precisa da proteína, então vamos garantir ela. Se sobrar espaço ali, vai comendo junto ali um pouco da salada, do arroz, do feijão, continua sendo importante. Só que tenta priorizar que você coma a quantidade de proteína certinha. A segunda estratégia é escolher proteínas mais concentradas, porque pensa, você não está comendo muito, você tem que escolher com maior critério agora. Então, prefira ovos, carnes, whey, iogurte proteico, essas comidas, queijo, que tem mais proteína. Porque se você preferir o feijão, o grão de bico, a lentilha, também tem proteína, só que numa quantidade maior, você talvez não vai conseguir comer tudo. Então é melhor preferir essas que são mais concentradas. E a terceira estratégia é para quando a comida sólida não estiver sendo o suficiente, sabe? Se não estiver conseguindo comer a comida sólida. Porque às vezes você fala assim, ah, Nutra, tá, entendi, tem que comer carne, tem que comer frango, mas eu não consigo comer um bifão mais, não consigo comer um peito de frango, o que eu faço? Aí que entra os suplementos. O whey pode ser uma estratégia muito boa, porque ao invés de você não estar conseguindo comer Nutri, então ao invés de você não conseguir mastigar ali, porque quando você mastiga, você manda um sinal para o seu cérebro, aqui tem receptor que manda um sinal para o cérebro, ó, tô mastigando, tô comendo, tô ficando mais satisfeita, minha fome pode diminuir agora. Só que quando você está com a medicação, você já está satisfeita, sua fome já está menor. Então, se você ficar mastigando, mandando sinal, pode diminuir essa pouquinha fome que você está tendo, ela vai diminuindo. Você não consegue comer tudo. Então, se você faz uma vitamina, um shake ali de whey, bate com alguma fruta, com leite em pó, você só toma no canudinho ali, você não precisa ficar mastigando tanto. Você toma ali fácil, toma um pouco mais fácil, faz ele geladinho, que também é um pouco melhor. Você consegue ingerir essa quantidade que você precisa, não necessariamente tendo que mastigar. Vale também para você comer comidas tipo frango desfiado, a carne moída, comida mais pastosa, você não precisa ficar mastigando tanto. Os erros mais comuns que atrapalham a meta, eu separei três então. O primeiro é você achar que 100 gramas de frango, por exemplo, 100 gramas de carne, é 100 gramas de proteína. Que você foi lá, calculou, eu tenho que comer 112 gramas de proteína por dia. Por dia eu tenho que comer isso. Então, eu vou comer 100 gramas de frango aqui, pronto, estou quase atingindo. Vou comer um ovo, pronto, no dia inteiro eu já atingi. Só que não é assim, a comida não é só proteína, a carne não é só proteína, ela tem outros componentes ali. Então, em 100 gramas de frango, tem aproximadamente 30, 31 gramas de proteína. Então, por isso que no plano, eu com minhas pacientes, eu já faço calculado tudinho. Vou deixar o link do acompanhamento aqui na descrição também. Eu já faço tudo certinho, como que a pessoa tem que separar as refeições ali, eu faço o cálculo para ela, a gente faz substituição, hoje eu não quero comer isso, quero comer aquilo, no dia da aplicação eu não consigo comer nada, no outro, o que que eu faço? Eu não gosto de whey, o que que eu faço? Então no acompanhamento eu faço isso certinho. Mas para você entender, 100 gramas de frango não tem necessariamente 100 gramas de proteína, 100 gramas de frango é 30 gramas de proteína. O segundo erro é só ficar priorizando as proteínas vegetais. As proteínas vegetais são ótimas, o feijão, a ervilha, a soja, o grão de bico, eles têm proteína e é maravilhoso. Só que, como eu comentei, você não está conseguindo comer muito. Então, talvez você não vai conseguir comer o tanto que deveria para ter a quantidade suficiente. Então, é melhor você preferir comidas que tenham mais proteínas em menor quantidade de comida. E o terceiro erro é abandonar a comida, a proteína no dia da náusea. Tem pessoas que ficam 3 dias após a aplicação com náusea. Isso é muita coisa se você pensar. Você vai ficar 3 dias comendo errado, em 3 dias e 7 dias da semana. Então você tem que saber qual alimentação você vai fazer nesses dias. Aqui vale muito os shakes, as vitaminas, os iogurtes também, iogurte proteico, que ele ajuda a ter um pouco mais de proteína e ser um pouco mais fácil de você comer. Se você quer um passo a passo melhor de quais receitas para esses dias, eu tenho um material que se chama Cozinha da Caneta.
Ela tem algumas receitas proteicas justamente para esses dias, mas também para os outros dias, algumas receitas práticas para você fazer, justamente para você conseguir atingir essa quantidade de proteína e não ficar perdendo músculo, não ficar flácido, não ficar com aquele aspecto derretido. Eu vou deixar o link na descrição e o link no primeiro comentário fixado também. Então a meta é 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Para ficar mais fácil, comenta aqui no vídeo qual que é o seu peso, que eu vou colocar lá a quantidade certinha. Vou responder todos os comentários. Mas não esquece de priorizar a proteína na primeira garfada também. Não esquece do suplemento quando você não estiver conseguindo comer. Pode ser que um suplemento te ajude nisso. Cuida para não cometer esse erro de não comer a proteína. E por falar em erro, eu vou deixar um vídeo aqui, já vou deixar prontinho para você ir lá assistir dos 15 coisas que sabotam o seu processo de emagrecimento usando o Monjaro. Não deixe de assistir esse vídeo que ele está bem completinho, dos 15 erros que você não pode cometer nesse processo. Não vai dar mancada, porque ó, você tem que emagrecer, mas tem que emagrecer de um jeito bem, não ficar flácida, não ficar derretida. E principalmente você vai ter um emagrecimento que se sustente ao longo do tempo. Você vai continuar magra para sempre. Ó, vai lá nesse vídeo e eu vou te ver por lá.